Ela descobriu que mora com um serial killer. Seu irmão era um garoto normal e maravilhoso, mas um dia ele começou a namorar uma garota estranha, sombria e carismática. Após uma noite bizarra que você vai presenciar, ele mudou para sempre. Tudo isso graças a uma condição que os irmãos tinham, que virou uma maldição, e eu quero ver nos comentários você acertar que condição é essa. Eu sou o roteirista, o criador desses universos e muitos outros que estão por vir. E sem mais enrolação, eu lhes apresento Maldição em Família. Felícia estava com fome quando ouviu o grito. Dor. A mais pura agonia era emitida naquele som. Um horror tão grande que rasgava a garganta. Seu irmão está em apuros. Ela tira o fone, mas tudo que escuta é os cachorros latindo e algumas luzes da vizinhança sendo acesas. Nada de gritos, mas algo no fundo de sua alma dizia que o perigo estava ali. Correndo para o quarto, ela bate na porta. Somente o barulho do chuveiro ao fundo é ouvido. Após muita insistência, a porta se abre e é ela. Cabelos loiros, bagunçados e soltos, aquela expressão maliciosa e o olhar penetrante. Era Liz Bella, ou como ela gostava de ser chamada, Liz. Algum problema, minha linda cunhada? Felícia iria perguntar, mas logo que encarou a cama de Cláudio, ela viu os lençóis sujos em vermelho. Seu irmão não estava ali e tinha muito, muito vermelho, a ponto de alguém vir a óbito por perder tanto em seu corpo. Felícia grita, questiona Liz o porquê dessa atrocidade. Onde está o seu irmão? A menina apenas sorri. Felícia avança para a porta do banheiro e começa a bater, chamando pelo seu irmão de forma desesperada, pensando até se seria prudente abrir a porta. Mas então a porta se abre um pouco, e seu irmão aparece com a cabeça saindo pela fresta, e perguntando a sua irmã o que foi. Uau! Cláudio estava deslumbrante, diferente, o cabelo estava de alguma forma mudado, seus olhos, aquele tom castanho estava mais vivo, e suas expressões eram estranhas. Era seu irmão, mas diferente. Cláudio falou que estava tudo bem, que ele não gritou e provavelmente foi um sonho. Ao serem questionados por Felícia sobre o vermelho na cama, Liz deu o contexto de que tivera sua primeira vez, e não pensou que fosse tanto assim. Cláudio simplesmente riu alto e disse que sua namorada também o assustou, mas que está tudo bem. Ele até começou a dar detalhes da situação. Se pudesse colocar sua cabeça embaixo da terra para se livrar desse assunto constrangedor, Felícia faria. Nem parece o irmão tímido e tão resguardado que ele sempre foi. A garota tentou relevar, afinal seu irmão havia acabado de ter um momento ótimo com uma mulher extremamente atraente e por isso deve estar mais solto e confiante. Logo ele voltaria ao normal. Felícia pediu desculpas e se despediu, e nem deu tempo de fechar a porta e os dois já estavam rindo e aos beijos novamente. Era muito líquido. Felícia já teve sua primeira vez e não foi tanto assim. Talvez seja diferente para cada uma. Os dois estavam bem e deslumbrantes, então não tinha por que desconfiar. Mas foi aí que tudo começou. O barulho da cama rangendo, as palavras nada conservadoras que saíam dos dois. O escândalo. Felícia aumentava o volume cada vez mais para ouvir o barulho da chuva e dormir, até que o barulho da rua foi ficando insuportável. Felícia chegou perto da janela que dava para ver as casas e viu os vizinhos acordando atônitos ao ver os cachorros batendo forte em seus portões, gritando assustados, medrosos, e dava para sentir eles implorando a seus donos para saírem dali. Como se um perigo imenso tivesse para chegar. Os gatos, com mais liberdade, correram todos para longe com seus donos, que corriam desesperados atrás. Os pássaros voaram para longe dali. Felícia se vira com os olhos arregalados. Esse barulho veio do quarto. Ela se aproximou aos poucos, os passos inaudíveis, e voltou para onde estava a porta fechada do quarto dos dois, ouvindo risadas e respirações. Se quiser parar de só escutar, cunhada, pode abrir a porta e assistir de pertinho. O constrangimento foi grande. Suas mãos tremem e seu rosto ficou vermelho pela vergonha. Como diabos ela sabe que Felícia estava ali? Ela foi extremamente silenciosa. Sem ter coragem de dizer nada, ela volta para a sala, onde seu colchão estava lá para que ela deixasse o casal ter mais privacidade. Com tudo isso ocorrendo, Felícia demorou para dormir, até que finalmente pegou no sono. A garota não entendeu bem,
Era como um transe. Ela viu sem se mexer, com a visão meio turva e sem saber se dormia ou se estava acordada. Ela viu os cabelos loiros cair sobre ela e viu Liz deitada em cima de si. Obrigada pelo jantar que você preparou, cunhada. Eu adorei você. E espero que goste do que eu fiz com seu irmão. Ela então vê aquela mulher saindo, abrindo a porta, sorrindo e sumindo. Felícia acordou sem saber se era um sonho ou se era real. Aquilo era realista demais. Até que ela então começou a escutar. Cláudio estava sentado na mesa da cozinha, devorando todos os sacos de pão de forma que eles guardavam. O barulho dos sacos sendo espremidos e da boca de Cláudio mastigando ecoavam pela casa. O rapaz parecia não comer há dias, sendo que ontem mesmo a Felícia preparou um delicioso jantar para conhecer sua nova cunhada. A irmã ainda tenta convencê-lo a parar de comer, pois eles estão apertados financeiramente por sustentarem a casa sozinhos. Ele grita, lançando a ela um olhar macabro, como uma fera se sentindo ameaçada. Então, vem o primeiro erro de Felícia. Ela tentou relevar, iniciando assim uma série de eventos catastróficos. Ela vai para a rua, ouvindo vozes de várias pessoas. Viaturas da polícia se encontravam enquanto portões de vizinhos estavam arqueados e alguns arrebentados, com marcas de vermelhos dos cachorrinhos, que só sossegaram quando saíram daquela rua. Felícia encara as pessoas, que estavam tentando entender o que ocorreu. Mas então, ela vê no fim da rua um homem assustador, com roupas pretas e um chapéu que cobre parte de seu rosto. Mas era possível saber que ele olhava na direção dela. Assustada, a menina entra em casa e tranca tudo. Os dias seguintes foram um inferno. Brigas atrás de brigas. Cláudio voltava com hematomas e feridas nos nós das mãos, de tanto bater e apanhar em brigões pela rua. A comida em casa acabava mais rápido do que era comprado e o dinheiro estava acabando. Felícia saía de casa quando Cláudio ia pro chuveiro, pois o mesmo fazia um imenso escândalo ao se aliviar entre as águas. A inquietação era grande, mas tudo ficou a ponto de explodir quando ela chega em casa após um longo dia de trabalho e vê na pia várias coxas e asas de frango mordidas, todas cruas. Assustada, ela largou sua bolsa e começa a procurar por Cláudio, mas então ela começa a escutar. Seu maxilar treme e faz ser inevitável o ranger de dentes. O corpo gela tanto que se torna impossível suar, mesmo que estivesse à beira de um colapso de tanto pavor. O coração gélido pareceu parar de bater, enquanto ela sente em sua lombar o gelo subindo, como se a ponta de um dedo subisse pelo meio de suas costas, chegando à nuca, onde uma baforada envolve seu pescoço. Ela olha para trás, mas nada vê, até que os passos correm pelo telhado e emite um urro. Felícia grita, correndo para debaixo da cama, assustada. Ela ouve um barulho pelas paredes, escuta vizinhos gritando, até que escuta o ser sumindo. Felícia fica um bom tempo tomando coragem, até que sai do esconderijo e começa a andar pela casa, vendo que tudo está aparentemente bem. Ela vai até o telefone fixo, disca os números com os dedos trêmulos e reporta à polícia o que houve. Cláudio não está em casa e ela se desespera, até que ela decide ligar a TV e ouve a notícia. Uma mulher foi encontrada já não estando entre nós, em um beco qualquer. Para piorar a situação, ela foi encontrada completamente mastigada. Isso deixa Felícia transtornada, preocupada, chorando enquanto tenta esperar o seu irmão. Após alguns minutos, Cláudio chega, sem camisa, completamente exausto. Ele a vê e então cai no chão da cozinha. A menina faz o possível para arrastá-lo pelo corredor e o colocar na cama, e após conseguir, chora muito por tudo que ocorre. Ela não tem pais, tios, apenas o seu irmão, e ele parece estar entrando em um colapso mental. Felícia sentiu que precisava entender o que ocorria ao seu irmão, então ela vai até a cômoda, nas primeiras gavetas que pertencem a ele. O diário ali estava, sem nenhuma tranca. Ela começa a ler e percebe uma coisa que o rapaz nunca contou. Ele tem um profundo ódio de seus pais. O patriarca por ter fugido e deixado sua mãe sozinha,
E ela, por ter sido fraca e não aguentar tamanha dor e solidão. E assim, decidido ir até a ponte e... você entende o resto. Ele sempre pareceu forte e as páginas diziam por quê. Ele queria cuidar de Felícia, segurava toda a dor por ela. Aquilo fez a menina chorar, pois seu irmão era seu herói. Parecia tão forte e disposto, mas no fim, apenas colocava o fardo para si. As páginas ficavam ainda mais sombrias quando ele relata ter ido até um bar e conhecido Liz, onde os dois conversaram e começaram a namorar. Ele relata do convite para conhecer Felícia e do jantar maravilhoso que tiveram, onde sua irmã deixou o colchão na sala para os dois ficarem sozinhos. Após isso, Liz sumiu. O telefone dela ficou fora de área, a residência onde ela estava vazia. Ela simplesmente desapareceu. Aquilo deixou Cláudio destruído, e assim ele começou a escrever ódio contra mulheres e como elas pareciam ser suculentas. Até que a última página escrita era dizendo que Liz, eu não resisto, eu vou até o bar e vou até aquela menina, ela será um ótimo banquete para o meu corpo. Isto fez com que Felícia respirasse aliviada. O rapaz estava exausto daquele jeito porque havia se relacionado. E isso é bom, assim ele esquece essa maluca de vez. Mas calma, ela adormece tranquila, sabendo que seu irmão vai melhorar. Mal sabe ela que a partir de agora, tudo vai piorar. Tudo tinha voltado ao normal. Cláudio agora estava comendo como um ser humano, não estava mais agressivo e a tratava melhor do que sempre tratou. O menino tímido e pouco sociável se foi, e agora Cláudia abraçava Felícia por trás, beijava seu rosto, dizia que ela estava linda e vivia enchendo sua irmã de presentes. Além disso, sempre que dava, saía para festas e baladas e voltava cansado e cambaleando como sempre. A única coisa que ainda preocupa Felícia e ela implora seu irmão para tomar cuidado é que a besta nunca foi capturada e sempre fazia vítimas na madrugada. Já era a quinta mulher que aparecia nas ruas e nos becos caída, sem vida e completamente mastigada. Eram identificadas somente pela arcada dentária, pois os corpos estavam em situações que beiram um pesadelo. Mas Cláudio era outra pessoa, completamente confiante, persuasivo e dizia à sua irmã que vai ficar tudo bem. Ele tinha feito milagres naquele lugar, sendo promovido a cargos muito mais altos em tão pouco tempo, fazendo bons investimentos e comprando móveis para a casa. Eles estavam financeiramente muito bem. O problema começou quando novamente Felícia chegou do trabalho e entrou no quarto, e no lugar das duas camas de solteiro, agora tinha uma imensa cama de casal. Felícia perguntou o porquê disso e Cláudio disse que queria estar mais próximo dela e gostaria de carinho. Apesar de achar meio estranho, realmente Felícia era solitária e carente, e ter o irmão dela como companhia ajudava. Cláudio era um fofo, sempre dormindo abraçado com ela, acariciando seus cabelos e beijando seu rosto. Ela se sentia super protegida, como se Cláudio realmente tivesse assumido o papel de pai. Mas as intenções do rapaz eram outras. Em uma dessas noites, Cláudio estava acariciando ela como de costume, mas os beijos foram ficando cada vez mais intensos, descendo pelo pescoço dela enquanto suas mãos apertavam sua cintura. Felícia, por um momento que ela vai se condenar por toda a vida, cedeu a esses carinhos e encantos, e por um segundo, seu irmão a beijou e tocou em si de maneiras que familiares não fazem. Após esse um segundo, Felícia abriu os olhos assustadas e deu um grito, empurrando o garoto para trás. Ela chorou, gritou, desejou ter vontade de tomar banho com cloro e ácido para se derreter inteira. O irmão sequer demonstrou qualquer coisa parecida, e disse a ela que estava bom e eles deveriam tentar. Felícia proferiu os piores nomes e ameaçou sair de casa, deixando Cláudio perigosamente nervoso. Quando Felícia ameaçou sair, o rapaz segurou no braço dela, com uma força tão grande que parece que iria quebrar o braço da irmã. Ela mandou parar, gritou, mas nada adiantou. A surra foi cruel, mas nenhum golpe machucou mais do que o contexto de ser o próprio irmão, o homem que ela amava mais do que a própria vida. Cláudia deixou caída e foi tomar seu banho, se vestiu e saiu pela casa. Por 3 dias seu irmão não voltou, e isso deixou Felícia preocupada, triste, vazia
e até mesmo se sentindo culpada pela situação. Ela forçou a barra, devia ter falado com mais calma, era tudo culpa dela. Era isso que Felícia, machucada em todos os sentidos para raciocinar, pensava, até que a campainha tocou. Se arrumando como podia, Felícia foi até a porta, vendo um homem com roupas pesadas e um chapéu, o mesmo que estava encarando ela na rua. Ele apertava a campainha dizendo que era da polícia. O baque foi tão grande e sua mente pensou tantas coisas ruins acontecendo com Cláudio que logo ela abriu a porta sem pensar muito. O homem mostrou o distintivo e disse que queria entrar para conversar e fazer algumas perguntas. Felícia deixou que ele entrasse. O homem então estendeu-lhe a mão, se apresentando como Domênico Magalhães. Após as cordialidades, ele se senta na sala em uma parte do sofá, enquanto Felícia senta na outra. O policial pergunta se é verdade que eles não possuem parentes no momento, e a moça confirma e relata sua história. O homem então pergunta a Felícia se eles não tiveram educação de tios ou familiares, e a menina confirmou que não, pois não tinha nenhum desses. O policial então encarou sério e pergunta onde está o irmão dela, fazendo com que as esperanças de Felícia desabem, pois nem mesmo o policial sabe de seu paradeiro. Felícia teve que responder perguntas muito estranhas. O policial havia perguntado se ela sente inveja dos jovens que têm pai, se alguma vez desejou desistir das responsabilidades que adquiriu prematuramente. Felícia perdeu a paciência e questionou o porquê dessas perguntas por um policial sobre sua família. Ela sabe que é raro filhos crescerem sem os pais, mas isso não deveria ser julgado. Lágrimas saíam de seus olhos, e o homem pede para que ela se acalme, respire fundo e que precisa falar com Cláudio, pois ele provavelmente é a figura que está mastigando as mulheres. Não, ele jamais faria isso. Então o homem perguntou se ela conheceu algum amigo, amiga ou namorado que eram bem desinibidos. Perguntou se Cláudio ganhou músculos de forma rápida, começou a agir de maneira extremamente diferente. Por amor a Cláudio e ainda não acreditando que seu irmão faria isso, ela diz que não. O homem então acena com a cabeça, agradece e decide ir embora. Quando está na porta, ele relata a Felícia que nos últimos 3 dias o número de vítimas mulheres subiu exponencialmente e que esse suposto lobo deve estar bem bravo. Ao fechar a porta, Felícia desaba, caindo devido ao mundo pesar sobre seus ombros. O alívio só vem quando o telefone toca e é Cláudio. Felícia pergunta onde ele está, pois a polícia está atrás dele e ele é o principal suspeito. Cláudio parece estar calmo e conta a sua irmã que reencontrou Liz e que ela quer pedir desculpas. Ele pediu a sua irmã que ela fosse junto ao encontro e o desejo de Felícia era tão grande de ajudar seu irmão que ela aceitou, marcando a meia-noite do próximo dia. Eles iriam se encontrar e ir para um barzinho. Foram horas que pareciam dias, mas finalmente esse dia chegou e Felícia foi até o encontro marcado, vendo Cláudio. O mesmo a abraça de maneira carinhosa e pede milhões de desculpas pelo seu jeito estúpido de ser. O rapaz diz que estava com 1000 coisas na cabeça, mas agora está calmo e percebe que Felícia não é o que ele pensava. A menina fica aliviada e começa a falar sobre o tal Domênico que queria ver ele e apontava Cláudio como um criminoso. Cláudio diz que ele iria conversar com a polícia depois e logo veriam a verdade, mas que agora ele quer levar ela para conversar com Liz. Os dois caminham, ele tranquilo e ela tensa, até que do nada ele virou em um beco e Felícia o seguiu, percebendo o beco sem saída. A irmã perguntou a Cláudio onde está Liz e ele disse que ela vai voltar para ele quando ele demonstrar que está preparado para ser o predador alfa e eliminar qualquer um. Cláudio então começa a se despir, dizendo que é assim que suas roupas não voltam mais rasgadas. Felícia então começa a chorar, se tremer inteira enquanto pernas e quadris ameaçam bambear. No fundo ela sabia, só não queria aceitar, e agora, em choque, ela não grita, não corre, não tenta nada. Tudo que sente é uma profunda repulsa, decepção e tristeza que a faz ficar imóvel, pronta para o abate. Cláudio começa a gritar, e o barulho dos ossos se esticando, junto de músculos e tendões, faz com que penetre nos ouvidos e traga agonia. Seu corpo vai crescendo, os músculos ficando ainda maiores, enquanto seu cabelo vai se desfazendo.
Os olhos se afundam e sua boca começa a sair presas, e a pele vai ficando roxa em tom escuro. Seu irmão havia se transformado em um monstro grande, roxo e cruel. Ele vai até ela, que apenas fecha os olhos, orando para que seja rápido e indolor. Mas seu irmão não planeja fazer isso ser rápido. Ele levantou seus braços, pronto para quebrar alguns ossos de sua irmã, quando o barulho de balas ressoou no ambiente e acertou suas costas. O monstro urrou de dor e quando virou para trás, viu um homem de chapéu. Era Domênico, que vigiou a casa de Felícia e a seguiu até aqui. E para ter certeza, esperou que o homem se transformasse. Agora, com 2 revólveres, começa a atirar freneticamente do monstro, que sai correndo em sua direção. Uma batalha ocorre, com um policial estranho se livrando das braçadas e do giro do monstro. Felícia vê a atitude do policial como um gatilho e caminha para fora do beco aos poucos, pois conforme os dois vão se afastando, ela vai andando para mais perto. Até que Domênico e o monstro vão para a rua principal e Felícia sai do beco, correndo. Cláudio vira abruptamente para a direção de sua irmã e começa a correr para pegá-la. Agora sim, existia força na menina para começar a gritar e correr o máximo que suas pernas conseguem. Domênico começa a atirar cada vez mais, então passa a gritar também, de propósito, chamando a atenção de casas e locais em volta, que começam a acender as luzes enquanto cachorros latem selvagemente. Cláudio fica preocupado, pois ele não pode ser visto como um monstro, ou nunca ficará com Liz. Então, o mesmo começa a se desfazer de novo, correndo para o fim da rua, não mais para pegar sua irmã, mas para sair de vista do policial e fugir. É uma pena que Domênico planejava exatamente isso. Felícia passou primeiro pelo fim do quarteirão, e quando olhou para os lados, viu 2 pessoas, uma em cada ponta, escondidas na esquina, com rifles apontados. A menina se virou para Cláudio, que vinha correndo, sem roupas, enquanto ele a encarava. Em sua cabeça, vieram todos os momentos onde ele foi forte por ela, o irmão mais velho que fez o papel de pai e assumiu a casa. E por um minuto, seu instinto, quase materno, falou mais alto. Ela gritou esticando a mão para que ele parasse, e Cláudio percebeu o alerta, tentando parar de correr. Os homens rapidamente saíram do esconderijo e começaram a atirar no irmão de Felícia, no mesmo tempo que Domênico havia recarregado e atirou também. Muitas balas acertaram o menino. Caiu, ensanguentado. Felícia foi até ele, correndo, e ao se agachar perto de si, já de joelhos no chão, percebeu que algumas balas eram verdes, estranhas. No momento da dor, com sua vida se esvaindo, Cláudio volta a si, como se aquele menino, antes da tragédia, tivesse ressuscitado. Ele pede para ela tomar cuidado, pois naquele dia ele gritou sim, porque Liz o mordeu, e então ele passou a ser outra pessoa. As últimas palavras de Cláudio para sua irmã foram: "Me perdoe, eu te amo." Colocando os braços em seu corpo e caindo com o rosto em seu peito, Felícia urra de dor, chorando pelo seu irmão, que foi monstro e vítima. Os 2 homens se aproximam de Domênico, junto de mais 2 que estavam na outra esquina da rua, para caso o monstro decidisse correr para o outro lado. Esses capangas vão embora, enquanto o policial se aproxima de Felícia. Ela implora que ele diga a ela tudo o que está acontecendo, e o policial diz que existe um caminho para ela ter sim as respostas, mas ele seria árduo e poderia trazer imensas dores de cabeça. "Eu já não tenho mais nada", foi o que ela disse. Então, com um olhar de misericórdia, Domênico diz que a única coisa que ela deve fazer nesse momento é não falar a verdade. E com isso, ele acerta um golpe em seu rosto, a nocauteando. Pouco tempo depois, Felícia é acordada com as luzes das viaturas e da ambulância em seus olhos. Muitos agentes e pessoas estão ali, e quando a garota se vira, percebe o corpo de Cláudio em um saco preto, enquanto ela tem arranhões em seu corpo. A poucos metros dali, um lobo bem grande estava caído no chão, com tiros perfurados em sua carcaça. Felícia então acompanha os noticiários informando que o lobo e um caçador atacou 2 jovens, mas que o lobo foi alvejado junto do pobre garoto, enquanto sua irmã sobreviveu com ferimentos leves. Felícia confirmou a história, lembrando-se de Domênico,
que não apareceu naquele instante. Após horas de depoimentos e solidão, Felícia volta para casa. Ela vai até o quarto, deita na cama e chora, um choro horrível trazendo a solidão em seu coração. Todos se foram, e agora ela é a única de uma família desestruturada. Quando ela vai arrumar os lençóis, vê que tinha um baú pequeno embaixo do travesseiro. Ao abrir o baú, retira uma foto onde Liz está, em uma outra cidade, em um outro local. Ao olhar aquela foto, a tristeza se transforma em raiva. Abaixo da foto, um broche com o símbolo de um trovão amarelo e rústico aparece, junto de um bilhete que dizia: "Mostre pra mim o que você pode fazer sozinha. Me encontre, nos encontre, e eu responderei tudo a você." Felícia então guarda esse baú, toma seu banho, pega algumas de suas economias, roupas e coloca tudo em uma mochila e uma mala. A casa permaneceria ali, mas agora não quer mais saber de nada. Não tem desejo de trabalhar, comer, viver, sair ou até mesmo participar de algum velório para seu irmão. Felícia saiu de sua casa e não olhou para trás, e tudo que tinha em sua mente se resumia em apenas uma palavra: vingança. E assim se inicia uma jornada que nós veremos todos juntos. Felícia vai retornar nesse canal em breve. Enquanto isso, você sabia que o homem acabou apostando o próprio filho com o diabo sem saber o que estava fazendo? Isso trará consequências sérias que envolverá sua esposa e um jogo macabro. Clique aqui em cima e assista. Por enquanto é isso, e até a próxima.